Fala, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Bom, vamos para mais um vídeo. Desde já, minha gratidão a Deus sempre em primeiro lugar. Ele é o que mantém os meus pés nessa trajetória. E a vocês que assim acompanham, obrigado se vocês se inscreveram, curtiram, comentaram, compartilharam, fizeram parte disso de alguma forma. Deus, ele tem dado crescimento, né? No tempo certo, na hora certa. E isso tem feito com que eu continuasse aqui. E Deus, ele tem falado no meu coração nesses dias difíceis esses, né? Dias difíceis que tem se apresentado na nossa realidade. E dias esses dos quais nós temos que vencê-los por meio de muita oração, muita perseverança, muita conquista. Sabe? É uma realidade muito disputada em todos os sentidos. E a nossa maior disputa vai ser pela nossa preservação mental, espiritual, para que não seja tirado isso de nós, entende? Eu falo isso em vários sentidos, no sentido de querer esvaziar a nossa fé, sabe? Tem quantas coisas acontecem ao longo do nosso dia que é para nos desanimar, sabe? Situações que é para nos entristecer. E tudo isso com um propósito de nos ver abatidos, enfraquecidos e apostatando, sabe? Nos afastando da fé que temos em Deus e a fé que Deus tem em nós, ao ponto de acreditar que os nossos dias serão melhores, sabe? Se você se encontra assim, é sinal de que algo dentro de você já tá mudando, entende? E não pense você que caminhar no Evangelho ou de caminhar vivendo a verdade, pregando a verdade, sendo diferente, não pense você que você vai encontrar um caminho fácil. Pelo contrário, o caminho que será encontrado será um caminho de muita dificuldade. Pois dependendo então do chamado que Deus tem para você, do seu propósito, fica mais difícil ainda. Assim como Deus fez o convite para o apóstolo Paulo, falou assim: importa que padeça pelo meu nome, entende? O apóstolo Paulo suportou aí, ó, açoite, prisões, perseguições, e os discípulos também. E Deus, ele tem trazido de uma maneira prática, sabe? O quão é vazio, o quão é solitário a vida de um profeta. O quão é solitária a vida do profeta, do homem que anuncia e manifesta a presença e o agir de Deus. Eu falo isso, sabe, trazendo exemplos de profetas que caminharam pela história da fé cristã, sabe, que caminharam sozinhos. E isso aí me remete a desde o começo, sabe, pessoas que caminhavam sozinhos. E são profetas conhecidos, desconhecidos, que não se limita apenas na palavra, na história, mas até hoje tem na nossa contemporaneidade, sabe? Pessoas até então que vivem de uma maneira solitária por conta do Evangelho, por não encontrar quem ou alguém ou um grupo dos quais comungam com o mesmo pensamento e a mesma forma, sabe? E não foi diferente com Elias, Eliseu, pessoas que viviam em prol do reino. E isso me faz lembrar a passagem, né? Que certo dia Eliseu, né, se achava com uma mulher rica. E a mulher ficou constrangida ao vê-lo, sabe? Naquela situação.
de fome, ao ponto dela falar, ele não tem onde ficar, vou construir uma casa para ele, para que quando ele vem aqui tenha onde ficar. Muitos profetas hoje não têm onde ficar. E eu conheço alguns que moram em monte, sabe? Conheço alguns que vão para a igreja, pregam o evangelho, a glória desce, quando acaba volta para o monte. Não tem, uma vida solitária. E a vida solitária é uma vida na qual é o preço a ser pago. Não tem ninguém para compreender, sabe, o reino que Deus revela. E isso é muito difícil, por mais que às vezes estejamos cercados de muitas pessoas. Porém, parece que quanto mais pessoas se aproximam, menos companhia nós temos. E a vida solitária desses homens são homens incompreendidos, sabe? São homens que têm muitos colegas, né? Muitas pessoas próximas, mas são poucos amigos. E é uma coisa que eu falo, às vezes estão próximos dele por aquilo que ele pode manifestar, pela presença de Deus. Eu vou reformular. Talvez estão próximos dele por aquilo que Deus pode fazer por meio dele, por interesse. E eu falo isso porque muitas pessoas se aproximam dos profetas, dos homens que manifestam o poder de Deus por meio de interesse, sabe? E Deus ele tem falado nesses dias, né, para homens e mulheres. Se vocês estão se sentindo sozinhos, incompreendidos, estão se sentindo de certa forma, sabe, num mundo totalmente à parte, sejam bem-vindos, porque o mundo de homens e mulheres de Deus separados, sabe, é um mundo à parte. E quanto mais Deus ele confia, quanto mais Deus dá, quanto mais Deus entrega, mais sozinho você vai se sentir, mais solitário a sua estrada será. Pois Deus ele vai fazer com que você permaneça só, para que você não se contamine, que a presença dele te baste. Igual o apóstolo Paulo, né? Tinha um espinho na carne, talvez seja solidão, ser sozinho. E doía. Ser solitário dói, ser incompreendido dói. Sabe, ter uma vida de renúncias dói. Ver todo mundo vivendo e aproveitando o seu livre-arbítrio, enquanto aqueles que a escolheram bem, ou escolheu bem, ou escolheu para viver a presença, a palavra, viver o evangelho, sabe, sente as dores do que é viver em santidade. Eu falo nisso no sentido de que o reino de Deus ele vem com muito esforço, porque a nossa carne vai gritar para querer acompanhar a tendência e a direção do mundo. E quando nós nos posicionamos de uma forma diferente, oposta, a gente entende que há um preço, e a solidão talvez seja um desses. E ter a liberdade de ir para qualquer lugar, mas sabendo que tais lugares são lugares que nos contaminam, faz com que nós repensemos muito bem. Pois Davi sempre disse, né? Bem-aventurado é aquele, o ímpio, o bem-aventurado é aqueles que não se misturam com os ímpios, sabe? Aquele que se separa, pode estar, mas é feliz aquele que não se mistura. E apóstolo Paulo, sabe, mesmo reconhecendo a solidão, a luta, sabe, tudo que estava passando, ele disse, a tua graça me basta. Entende? Então, gente, caminhemos, entendeu? Pois nunca estaremos só. Por mais que pareça, por mais que a caminhada e a vida solitária dos profetas, dos homens de Deus sejam essas, Deus ele jamais nos abandonará, pois ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.